Palavra do Senhor, que você possa estar atento ao que Deus tem para te falar nesta noite. Passa a palavra ao Bispo Leandro. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus, que Deus ilumine e abençoe a todos, lindos louvores. Que Deus abençoe, que você de casa esteja concentrado no culto, né? Tire esse momento para participar do culto, tire esse momento para orar, para buscar a Deus, né? Não adianta se ligar no culto online e ficar querendo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Senão, quando você mais precisar de Deus, Deus vai fazer o mesmo contigo, né? Vai ter 1 milhão de coisas para fazer e vai deixar você em segundo plano também, né? Cuidado, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E vamos, de certa forma, estar trabalhando esse tema. Então, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13 e versículo 1. Lucas, capítulo 13, versículo 1. Vão estar colocando aí no telão para os irmãos que não têm a sua Bíblia. Para os irmãos que de casa estão assistindo, poder também acompanhar. Lucas, capítulo 13 e versículo 1, assim nos diz. Olha só. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não. Vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo, que a Tua graça e o Teu Espírito venham iluminar e venham abençoar nosso coração e na nossa vida. Guia-nos, fortaleça-nos com Teu poder e com Tua graça, renovando, iluminando, abençoando, para que a Tua alegria, a Tua paz, Tua bênção venha nos acompanhar, venha nos conduzir, venha nos fortalecer, e assim venhamos estar cada vez mais na Tua presença. Somos gratos a Ti por tudo, e entregamos tudo diante de Ti, que o Teu Espírito nos ajude a compreender, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Pode colocar ali para mim a nova tradução, linguagem de hoje, então. É um texto até simples, mas que traz um ensinamento que tem muita gente que acredita que ele não exista, ou acredita que seja de uma forma bem diferente. Então, olha só a importância, né? Nós já estudamos cerca de 50 ensinamentos de Cristo, né? E aqui vamos estar vendo mais esse, olha só a importância disso. Naquela mesma ocasião, em uma outra linguagem para você entender, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles?
Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém, no inferno, do mesmo jeito, do mesmo modo, porque não existe dois infernos. Um para o linguarudo e o outro para o desobediente. O inferno é o mesmo. Então aqui Cristo ele está mostrando que se for para nós sermos fiéis a Deus, se é para nós seguirmos a Deus, é para fazer o melhor, da melhor forma possível. Primeiro ponto. Segundo ponto, observarmos para que ao vivermos o Evangelho, não venhamos estar vivendo apenas uma fantasia religiosa. Nos escondemos atrás de uma religião, nos escondemos atrás de uma placa de uma igreja, nos escondemos até mesmo atrás de um pastor para justificar o nosso modo de viver. Quando lemos na Bíblia, o Espírito Santo fala com nós que nós estamos errados, porém insistimos em viver daquele jeito, porque o irmão A falou, o pastor B falou, o outro falou, e por isso escolhemos viver daquele jeito. O que então é importante nós destacarmos, que não vale a pena perdermos tempo olhando para os erros e defeitos que as pessoas têm. Porque se eu também não estiver perfeito diante de Deus, eu vou acabar indo para o mesmo inferno que todos esses que eu critico e falo mal, porque não tem dois tormentos, não tem dois diabos. O Hades é um só, o inferno será um só. Então aqui Cristo ele está comparando pessoas que estavam até tentando fazer um sacrifício a Deus, mas acabaram sendo mortos. E estavam apontando, quem sabe, esses pecaram muito mais? Não, se vocês não se arrependerem, também vão ir para o mesmo lugar que eles, vão padecer do mesmo jeito que eles. Ele continua dizendo, aqueles que estavam construindo uma torre e 18 caiu sobre eles, estavam trabalhando, eles não estavam roubando, não estavam fazendo mal, estavam trabalhando. E se aconteceu isso é porque eram muito pecadores, mesmo que fossem. Porém, se nós não nos arrependermos, vamos acabar indo para o mesmo tormento que eles. Então, este comportamento que por vezes o cristão tem, de condenar, apontar, criticar alguém porque está agindo errado, só está apontando e dizendo que você está indo para o mesmo lugar que aquelas pessoas. É só isso que está dizendo. Porque se não houver arrependimento, se não houver de fato arrependimento dos nossos pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Não é apenas morte física que o texto falando, mas uma morte espiritual, que é o que lá em Apocalipse a gente vê, que a condenação ao inferno é a segunda morte. Então, Cristo aqui, ele está trabalhando isso. Volta lá no versículo 1, por favor. Olha ali, ó. Para você não ficar dúvida. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a contar com Jesus, começaram a dizer para Jesus, como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. 2. Então Jesus disse, vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, tão horrível, isso quer dizer que eles pecaram mais do que todos os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês morrerão como eles morreram. Esta questão do como eles morreram não é morte física, porque não faria nenhum sentido Cristo estar falando isso, até porque morrer todo mundo vai. Se não for de infarto, vai ser
atropelado, vai ser afogado, vai ser de qualquer outro tipo de doença, vai ser dormindo, que eu acho que é a melhor das mortes, tu não vê, tu deita em um lugar e acorda em outro, né? Eu acho que é a melhor delas, pena que não dá para escolher, né? Então veja que nós percebemos que se não nos arrependermos, e se arrepender não é isenção de pecado. Eu me arrependi, pronto, nunca mais eu vou errar. Nós já estudamos isso em outros momentos, em outras séries, que todos pecam e destituídos estão da glória de Deus. Errar e falhar, você vai errar e falhar a vida inteira. Não há como mudar isso. Porém, eu posso aprender a ter consciência do meu erro, o que é diferente. Eu cometo um erro, eu percebo, ó Senhor, me perdoa, eu sei que eu estou errado nisso. E a pessoa se arrepende. Quando ela tem a possibilidade de fazer algo bom, mesmo que não fosse necessário, mesmo que ela não devesse, ela vai e faz. Porque, poxa vida, da mesma forma que eu fiz o mal e não precisava, eu pequei e não precisava, então agora eu também vou fazer o bem, mesmo que não precise. Ela começa a ter uma mudança de postura, ela começa a ter uma mudança de consciência. Ela não apenas diz, Deus diz que eu sou pecador mesmo e sempre você, então vou pecar à vontade. Não, primeiro ela começa a ter consciência que é pecador, e começa a ter noção dos erros que comete. Segundo, ela, mesmo que não precisasse, em alguns momentos ela vai sentir vontade de fazer o bem, de ajudar alguém, por exemplo, né? E mesmo que não precisasse, vai acabar fazendo, vai ajudar uma pessoa da igreja, vai apressar um irmão que está passando alguma dificuldade na igreja. Eu falo de pessoas conhecidas, né? Não adianta, principalmente para quem vive aqui no Brasil, né, sair ajudando para qualquer um que pede, porque o Brasil, infelizmente, é o país do golpe. Né? Golpe é que nem mato em campo. Né? De cada 10 que vai te pedir ajuda, 9,5 é golpe. O meio que é para não dizer que é tudo safado. Né? Mas o negócio é feio aqui mesmo. Né? Tanto que tu pode ver que os níveis de estelionato no Brasil batem recordes, né? E a cada ano isso se multiplica, até porque a lei ela não pune, né? Como deveria punir. Tá vendo na China, quase não tem problema de assalto. Não existe quase assalto lá. Né? E aí a repórter estava dizendo, e por que aqui não existe assalto? Por causa que a população é diferente? Não. Primeiro, porque tem câmera com reconhecimento facial em tudo que é rua, em qualquer lugar que tu passa, tem milhões de câmeras que estão te reconhecendo e traçando a rota, onde tu teve, o que tu fez, por onde tu passou, e isso lá é normal, ninguém vê problema nisso. Até porque quem não deve não teme, né? Segundo, uma pessoa, se cometer um roubo, ela vai pegar de 3 anos a prisão perpétua. Depende do roubo que ela cometeu. Ou seja, não vale a pena. Então, vemos que lá não tem esse tipo de problema, já que no Brasil é meio que à vontade, né? Enfim, complicado isso. Mas aqui então a gente vê que, mesmo que aqui no Brasil seja à vontade, nós não devemos seguir este ritmo, esse rumo, porque nós estamos vendo aqui que não adianta eu falar do político que é ladrão, se na hora de ser honesto em 25 centavos que seja, eu passo a mão porque é só 25 centavos. Não faz diferença se você rouba 25 centavos, se você rouba 25 milhões. Biblicamente falando, roubo é roubo, não tem meio roubo menor ou maior. A Bíblia é bem clara, não roubais, né? Não roubar. Ainda estende isso a práticas como aquele que não é dizimista. Você de casa que está assistindo, que não é dizimista, né? Cuidado com isso. A Bíblia diz que você está roubando, Malaquias 3, né? Claro que cada um pode achar que não tem problema nenhum e seguir a sua vida normalmente e não vai fazer diferença alguma, só não pode morrer.
Então é importante que nós venhamos ter em mente, não adianta eu estar apontando os outros se ao longo da minha vida eu também não faço a diferença. Se ao longo da vida, quando eu posso fazer o bem a alguém, eu não faço, quando eu posso ter compreensão com alguém, eu não o tenho. Às vezes a pessoa está errada, tá, mas por uma questão de compreensão da nossa parte, de misericórdia, a gente não leva aquilo tão a sério ou deixa para lá, por uma questão de misericórdia. Mas seria um direito meu ficar bravo? Sim, seria um direito meu, mas se eu aprendi que eu posso perdoar isso e não dar bola e tocar a vida, por que não fazer? Então a gente começa a ter uma mudança de comportamento, a gente não vai mudar o mundo. O mundo vai continuar do jeito que é, e quando a gente vê o Apocalipse, depois de tanta desgraça que, se Deus quiser, em breve vai começar, depois de muito tempo, o livro aponta dizendo que, e mesmo depois de tudo isso, os homens não se voltaram para Deus. Ou seja, tem que acontecer, porque senão o mundo não vai durar muito, né? E segundo a Bíblia, ele tem ainda no mínimo uns 1000 anos para frente, né? O mundo não vai acabar amanhã, nem o ano que vem. Então é importante que a gente possa, através destes curtos versículos, né, a gente possa começar, ao invés de ficar olhando para o outro, começar a ver o que eu posso fazer diferente. Se o outro não faz, esquece o outro, o que eu não estou fazendo. A questão é o que eu posso ser melhor, o que eu posso fazer a mais, o que eu posso fazer de diferente. Não importa se merece ou não merece, eu estou fazendo para Deus, é o meu relacionamento com Deus que está em jogo, porque a Bíblia diz que tudo que você fizer para as pessoas, você estará fazendo para Deus. Então não tem que se preocupar se ela merece ou não, né? A questão é se vale a pena, se é algo que eu estou a fim de fazer, porque a gente não pode fazer nada por força, por violência, obrigado, né? Esses dias me mandou, da região da Serra, me mandou uma mensagem pedindo ajuda e eu disse que não, porque eu não ajudo pessoas que eu não conheço, ficou furioso de bravo comigo, né? Mandou um monte de versículo da Bíblia, né? Eu disse, tá, mas eu não quis responder, porque isso é umas conversas chatas, né? Agora, poxa vida, é ele que precisa de ajuda e quer que eu mude. Ele quer que eu mude para quê? Para ficar igual ele? Eu não. Estou muito abençoado, graças a Deus por isso. Né? Eu não estou pedindo bolacha para ninguém, não estou passando fome. Ou seja, então, para te ver, as pessoas, por que a vida dessas pessoas não muda? Porque eles não mudam. Vive de uma forma errada, escolhe de uma forma errada, decide de uma forma errada, escolhe ser um derrotado na vida, se torna um derrotado com louvor, e aí fica bravo que o mundo é injusto. Não, tudo acontece da forma que tem que ser, né? Igual na escola, quando eu ia na escola, se eu reprovava, a culpa não era do professor, a culpa é minha, que escolhi naquele ano ser um derrotado. Eu escolhi isso. Eu escolhi perder, eu escolhi não vencer, eu escolhi atrasar a minha vida. Isso foi escolha minha, não é a escolha dos outros. E assim é ao longo da nossa vida. Então a gente vê que o texto ele faz essas comparações entre quem errou mais e quem errou menos, para tirar, não importa se você errou menos, diante de Deus, se você partir assim, você vai acabar recebendo o mesmo que o outro que errou muito. Tanto é que o Apocalipse ele diz, quem está sujo, suje-se mais. Por que isso? Porque não faz diferença. Se você está com uma manchinha ou preto dos pés à cabeça, está condenado do mesmo jeito e o inferno é o mesmo, não faz diferença. Agora, se você está limpo, limpe-se mais para receber um galardão maior, uma bênção de Deus muito maior, uma autoridade espiritual muito maior, ter um relacionamento muito maior com Deus. Pedro era um ignorante, não sabia ler e escrever e caminhou em cima da água. Ou seja, por quê? Porque ele se propôs ter um relacionamento muito mais forte com Deus do que a maioria que as pessoas tinham. Muita gente se acomoda no evangelho. Faz uma oração por dia, amém, tem dado certo até aqui, vou seguir assim. Não! Se proponha a fazer mais, está limpo, está no caminho certo, então se preocupa em ser um crente melhor, em ser melhor, em fazer mais
a cada ano, fazer mais diante de Deus, principalmente com você mesmo, lendo mais a Bíblia, orando mais, procurando orar de formas diferentes para que você não faça aquela oração mais gelada que o inverno aqui no Rio Grande do Sul, né? Aquela pessoa que dobra o joelho e ora e levanta do mesmo jeito, se não tivesse orado não tinha feito diferença nenhuma, ou seja, é aquela oração, como diz os anjos, que a maioria faz, é uma oração que não passa do teto da casa da pessoa. Ela não chega em Deus nunca. Ah, mas eu oro, a minha vida não muda. Tá, mas tu ora para quem? Para a cama, para o roupeiro, para o lençol, para o travesseiro, porque para Deus não está chegando lá. Porque todas as orações são respondidas por Deus. Todas elas, nenhuma fica sem ser respondida por Ele. Se Deus não está respondendo as tuas, é porque as tuas orações não estão chegando lá. E o texto está mostrando, percebam, não vai adiantar nada no final. O ímpio não é abençoado. O ímpio não é abençoado porque não crê em Deus. Você que crê em Deus não é abençoado porque a tua oração não passa do teto. No final, você está recebendo as mesmas bênçãos que o ímpio, nenhuma. O ateu, ele não é curado de forma milagrosa porque não crê em Deus. Você que tem uma doença não é curado porque a tua oração não passa do teto. No final, a cura que o ateu recebe é nenhuma e a que você recebe também é nenhuma. Não faz diferença. Você está sendo igual a um ateu. Não estou falando isso como forma de julgar quem quer que seja, Deus me livre disso. Já falei que a minha função não é ser juiz de ninguém. Não tenho por prática isso. Não é minha função. Eu estou aqui tentando ajudar você a compreender que Deus, quando olha para nós, Ele quer ver resultado, frutos e frutos que permaneçam. Ele quer olhar para mim e ver resultado. É isso que Ele quer. E nós precisamos nos preocupar com isso. Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Será que eu não posso fazer de uma forma diferente? Será que eu não posso fazer de um modo diferente? Que a questão não é se você está fazendo a oração às 3 horas da manhã de abrigo e camisa curta no meio do campo, para fazer sacrifício ao Senhor. Se a tua oração não passa da altura da árvore, não adianta nada. Daqui a pouco aquele que está orando deitado debaixo das cobertas, a oração dele está chegando no céu. Ou seja, porque Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. A questão é que aquilo que a gente faça para Deus não seja um trabalho igual ao do ímpio. Nada. Que a fé que eu tenho em Deus seja igual à do ateu. Nada. Que a crença que eu tenho em Deus seja igual à crença de qualquer pessoa aí na rua. Eu creio em Deus, mas não sai disso. Não acontece nada, não muda a situação. A vida é feita de atitudes e escolhas e nem sempre Deus vai dizer para mim, faça isso, faça aquilo, vai por aqui, vai por lá. Muitas vezes ao longo da minha vida, ao longo desses 20 e tantos anos que eu estou aqui, eu tive que escolher, eu tive que decidir. Algumas decisões hoje eu teria tomado diferente, algumas até sim. Porém, eu não fiquei sentado no caminho. Eu não fiquei sentado esperando um dia Deus falar comigo, falar para ver. Não. Errando ou acertando, eu não fiquei sentado no caminho. Eu andei para frente. A vida tem que continuar. As coisas têm que continuar. E o resultado, a obra está aí. Crescendo cada vez mais, melhorando, estamos conseguindo cuidar não apenas da parte espiritual, onde Deus usa os profetas aqui. Semana passada, a Menina e o Jefferson estiveram lá em Bento Gonçalves, Deus usou eles lá também no louvor, usou na profecia também, falou até bastante lá com um casal, acho que era, pelo que eu vi, foi isso, né? Pelo que eu vi hoje, que até parte dos louvores está no programa de rádio que vai ao ar agora sábado, que eu botei rodar antes do culto aí, né? Ou seja, Deus tem graça através do trabalho, Deus tem conseguido usar as pessoas, os obreiros aqui de Canoas em outras cidades, graças a Deus por isso. Pessoas que vieram
para cá bem depois do que eu vim aqui. E conseguiram se converter, conseguiram se levantar, se tornar profeta, se tornar obreiros, se tornar servos. Alguns tinham dificuldade em alguma área, seja no dízimo, seja no conhecimento da Bíblia. Hoje já conseguem fazer esses trabalhos com tranquilidade. Conseguimos ir fazer esses trabalhos em outras cidades. Agora, domingo, querendo Deus, eu estarei ali em Veranópolis. O culto, inclusive, começa uma hora mais cedo, às 18 horas. Estarei lá em Veranópolis. Graças a Deus, trabalhos que a gente tem conseguido desenvolver, né, depois do tempo que eu vim para cá. Então é importante que ao longo da tua vida você não te acomode, não entra nessa. Eu estou esperando que Deus fale, que Deus diga o que eu tenho que fazer. Tu vai morrer velho, gagá, e ele não vai falar. A vida é tua, você tem que escolher, você tem que decidir, você tem que fazer as coisas acontecerem, senão não vai acontecer. Deus não se mete no livre-arbítrio meu e teu. Ele pode impedir que eu faça algo porque ele não quer, e aí ele faz dar tudo errado mesmo, né? Para não acontecer aquilo quando ele não quer algo. Agora, do contrário, não. Então, tenha atitude ao longo da tua vida como cristão, ao longo da tua vida como servo, como serva de Deus, né? Não entra muito, eu sou uma vítima, sofro por causa do amor de Deus. Irmão, para com essa conversa. Isso aí não passa nem do teto, que é um papo chato para Deus. Não adianta chorar nas tuas orações. Deus nem ouve isso. Ele quer gente de coragem, crente, gente de atitude, gente que mete o peito, que faz acontecer. Ele quer soldado, ele não quer um bando de chorão que fica reclamando da vida difícil. Então veja que o texto ele trabalha fazendo essas comparações, que não adianta eu ser um crente se a minha vida tem o mesmo resultado que a do ímpio lá fora, que não vai à igreja nenhuma. Eu preciso me despertar para isso, eu preciso melhorar, então eu não vou na igreja mais, para ver como está longe de Deus mesmo, né? Porque qualquer pessoa convertida ia pensar, não, então eu vou passar a fazer mais, porque eu amo Jesus e eu quero poder partir com Ele. A pessoa que tem, como diz o pai, o coração podre, sempre vai para o lado errado. Se tu ensinar qualquer coisa, então não vou fazer mais. Tá podre mesmo, não adianta. É só fachada de aparência linda. É túmulo, né? Por dentro tá lindo, né? Mas vê se alguém, mesmo sendo um túmulo de mármore belíssimo, vê se alguém pensa, tá um domingo tão bonito, eu vou fazer um piquenique lá no cemitério, lá tem uns túmulos bonitos para a gente comer em cima. Pergunta se alguém vai. Para ver que beleza não importa. Não vai. Ou seja, então veja como não adianta a gente ser um crente bonito só de aparência. Eu tenho que ter resultado por dentro. A minha vida tem que dar resultado. Eu tenho que fazer as coisas crescer e desenvolver. A gente não pode fazer tudo, mas podemos ajudar para que outros tenham condições de fazer. E aí já não serão um fazendo, serão 2, 3, 5, 10, 30, 50. Graças a Deus por isso. Então, tire tempo para Deus. Começamos a fazendo as divulgações, eu e o Marcos, ele com a câmera, e depois eu fazendo as edições, era 8, 9, 10 pessoas assistindo. Só o culto, acho que de quarta, ontem já estava em 500, 600 já. O de terça-feira também já estava em quase isso. Ou seja, são 500, 600 pessoas que assistem os cultos depois. Mesmo com as dificuldades técnicas que a gente está tendo, que às vezes está caindo a conexão, né? Os equipamentos são excelentes, mas é que computador às vezes fica como diz, de TPM. E até tu conseguir entender o bicho velho, olha, hoje eu passei em cima disso aí, tentando entender, né? Conversando com ele para ver se ele fala alguma coisa, né? Tá mudo, calado, né? Só na hora ele incomoda, né? Então a gente está tentando fazer o melhor que pode. Então, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa ao longo da vida que não venha se acomodar com a vida, né? É a vida que Deus quer que eu tenha, irmão, a vida que Deus quer que tu tenha, uma vida de abundância, de fartura, de muita saúde, de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade, de muita cura. Se tu te acomodar com a doença e a miséria, foi escolha tua. Não adianta chegar no céu, por que tu permitiu isso? Tu escolheu isso.
Por que que não te levantou e não fez a diferença? Por que que não correu atrás? Né? Então nós precisamos, não é? Fazer o nosso melhor. Não adianta ficar se lamentando porque a vida não tem pena de ninguém, e no mundo espiritual eu já falei que esse sentimento inclusive nem existe. Né? Essa questão da pena, isso não existe no mundo espiritual. O que existe é o que cada um merece, o que cada um fez, o que cada um não fez, e assim possamos, o mundo é mau e perverso e sempre vai ser. Agora, como é que está o teu relacionamento com Deus? Elias estava em uma caverna e Deus falando com ele. Né? Falando com ele, não tinha profeta, não tinha intérprete, não tinha ninguém, e lá Deus estava falando com ele, guiando ele, o ajudando. E por que que com você ele não consegue fazer isso? Ele é o mesmo Deus lá do tempo de Elias, é o mesmo Deus hoje. Por que que contigo é diferente? Né? Então, tire tempo para Deus enquanto Deus ainda tira tempo para você. A vida é sua. Comande ela do melhor jeito possível. Ou, se tá bom para ti, tá bom para Deus.